aprender inglês no Brasil ou fazer o intercâmbio? O que financeiramente vale mais a pena? O que sai mais barato? Eu trouxe esse tema hoje por conta do vídeo de ontem, onde eu respondi a dúvida do Heitor. Ele estava em cima do muro, sem saber se ele aceitava uma proposta para dar aula numa universidade em João Pessoa, ganhando um salário de 20 mil reais, ou se ele aceitaria uma proposta para dar aula na Universidade de Limerick, na Irlanda, ganhando um salário aí de aproximadamente 5 mil euros. O Heitor, como vocês devem imaginar, ele já fala o inglês fluente, tanto que ele está passando por uma entrevista para dar aula numa universidade num país de língua inglesa. E ele teria a possibilidade de conseguir todos os benefícios que um país como a Irlanda pode trazer a ele. Uma estabilidade financeira, uma cidadania irlandesa, a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã no Brasil ou no mundo. É sempre interessante você ter 2 passaportes, né? Escolher se você quiser morar futuramente em qualquer país da União Europeia, ou se seus filhos futuramente quiserem estudar fora e não ter que ficar passando por burocracia de visto, né? Sem contar toda a parte econômica, né? Mais fácil aquisição de imóveis do que no Brasil, ganhando um salário alto, né? Como esse. Enfim, assiste o vídeo de ontem, no finalzinho desse vídeo aqui eu vou deixar relacionado na tela final para vocês assistirem, tá? Mas por que eu tô trazendo essa ideia de fazer o intercâmbio fora ou aprender o inglês? Porque muitas pessoas vieram perguntar, pô, Cauê, eu sou capacitado, eu sou um profissional, sei lá, de 10 anos de experiência em farmácia ou tecnologia ou engenharia, mas eu não falo inglês. O que você recomenda? Aprender inglês no Brasil e já chegar pronto, né, com a experiência aí com o inglês, ou fazer o intercâmbio, né? Porque fica aquela dúvida, quanto tempo eu vou levar para aprender o inglês no Brasil se o meu projeto de vida é estar saindo do Brasil daqui 1 ano, 2 no máximo. Lembrando que para determinadas áreas, determinadas profissões, você vai precisar de um inglês avançado, que a gente chama de C1, nível C1. O inglês, né, o idioma, ele é basicamente classificado entre letras A, B e C. A1 para o inglês iniciante, o 0, aquele que nunca estudou. O A2 já seria um inglês assim, um basiquinho, já começando, querendo evoluir, com alguma gramática, alguns tempos verbais e uma pronúncia dificultosa e pouca conversação. O B1 já seria um inglês pré-intermediário, né? Ele já consegue ter mais vocabulários, mais frases, conseguir controlar uma conversa com alguma limitação. O B2, que é o inglês intermediário, para o Upper Intermediate, seria um inglês onde você já consegue conversar com algumas limitações, aos poucos você vai deixando de pensar em português primeiro, traduzir na cabeça, depois falar, você já começa a fluir uma conversa mais naturalmente, com algumas dificuldades ainda, passando para o C1, que é o inglês de fluência, já um inglês mais avançado, um inglês mais técnico, e claro, teria também o nível C2, né, caso você queira lecionar, trabalhar com setores jurídicos, dar aula, né, e tudo mais. Nós consideramos, né, o inglês ideal para você conseguir exercer uma função independente de qual seja, se não for uma função muito específica, o C1, o melhor nível para você conseguir passar em qualquer entrevista, conseguir se expressar naturalmente, quase como se você estivesse se expressando em português. E o quanto tempo leva para conseguir chegar do A1 ao C1? Estudando no Brasil ou estudando fora, num país de língua inglesa, imerso no idioma. E eu puxei uma pesquisinha aqui, peguei alguns artigos científicos e eu quero ler um pouquinho sobre o resultado que eu tive dentro dessa pesquisa. Esse documento apresenta um resumo baseado em artigos científicos e dados de instituições de ensino de idioma sobre as diferenças entre aprender inglês no Brasil e um país de língua inglesa, com foco no tempo médio necessário para atingir o nível C1, o avançado, do quadro europeu comum de referência para línguas. Então vamos falar primeiro do cenário onde você vai aprender o inglês no Brasil, né? Como vai ser esse cenário, quanto tempo vai levar? Estudos acadêmicos apontam que o Brasil historicamente figura nas categorias de baixa proficiência. Se eu não me engano, acho que 10% da população brasileira fala inglês fluente. Isso em rankings globais de língua inglesa. Pesquisas indicam que as principais barreiras para o aprendizado no país incluem a baixa carga horária dedicada ao ensino do idioma, turmas numerosas e a falta de um ambiente que propicia a prática real da conversação. Mesmo em cursos de graduação, em letras, português e inglês, pesquisadores observam que a quantidade de horas em sala de aula frequentemente não é o suficiente para que os futuros professores atinjam os níveis
B2 e C1. No contexto doméstico, o aprendizado tende a ser fragmentado, exigindo do aluno uma disciplina rigorosa para criar um ambiente de imersão artificial, por meio de filmes, músicas e conversação online. Agora vamos falar um pouquinho sobre o impacto do estudo no exterior, a imersão. A literatura científica destaca que a experiência de intervalo vai muito além da aquisição do vocabulário. Estudos com estudantes brasileiros no exterior, como os participantes do extinto programa Ciências Sem Fronteira, demonstram que a imersão reconstrói a identidade linguística do aluno. O contato intelectual diário ajuda a desmistificar a figura inatingível do falante nativo, permitindo que o estudante ganhe confiança comunicativa. A necessidade de utilizar o idioma para sobrevivência diária, compras, transporte, socialização, acelera drasticamente a transição do conhecimento passivo, leitura e escuta, e para o conhecimento ativo, fala e escrita. Agora vamos ver a questão do tempo, né? É necessário para alcançar a proficiência avançada C1? Então tem uma tabela aqui dos estudos que mostram que, enquanto você está no Brasil, se você estudar uma média de 2 horas por dia, no Brasil você levaria para você chegar no nível A1 ao nível C1, você precisaria de 4 a 7 anos. E aí você também pode sofrer o risco da estagnação no nível B2, aquele efeito platô, né? Que você chega num nível que você não consegue mais avançar. Já no exterior, esse período, estudando 2 horas por dia, e imerso também no cotidiano em inglês, esse tempo já cai drasticamente para 10 a 14 meses. Claro, isso demonstrando um estudo intensivo, né? Porque aí você vai ter mais horas, não só as 2 horas estudadas, mas também o dia a dia, complementando aí 20 horas por semana. Somado, claro, a exposição 24/7, ou seja, 24 horas, 7 dias na semana, imerso no inglês, o que te dá uma progressão mais rápida na fluência oral e compreensão auditiva. Aqui tem uma nota importante. As estimativas consideram um aluno partindo do 0 a 1, para alunos que já possuem o nível intermediário, B2, o salto para o C1 geralmente leva de 3 a 6 meses no exterior, contra 1 a 2 anos de estudo regular no Brasil. Eu até costumo dizer para os nossos alunos que, geralmente, quando você está no A1, demora mais tempo para você conseguir chegar no B2 ou no B1 do que avançar para o C1. Uma vez que você já consegue questionar as coisas, se comunicar, se fazer entender e perguntar, fica mais fácil o aprendizado. O problema é que quem está no A1, A2, fica difícil até de conseguir fazer perguntas, né? E isso trava um pouco o aprendizado. Claro que com o tempo as coisas vão fluindo. Então a conclusão é que atingir o nível C1 estudando exclusivamente no Brasil é perfeitamente possível, mas vai exigir um compromisso de longo prazo, geralmente superior a 4 anos, e um esforço ativo para compensar a falta de imersão natural. Por outro lado, estudar em um país de língua inglesa atua como um catalisador, reduzindo o tempo de aprendizado para cerca de 1 ano, graças à combinação de aulas intensivas e à necessidade constante de comunicação no mundo real. São 5 fontes de referências, vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo para vocês lerem na íntegra depois. E ontem mesmo, né, tava conversando com a minha esposa, ela me questionou, ela falou assim, viu, com esse monte de canal no YouTube, influenciadores, aulas online, IA, você consegue fazer aula de conversação com robô, ainda vale a pena financeiramente fazer um intercâmbio para aprender inglês, sendo que você consegue aprender inglês no Brasil? Essas pesquisas, algumas delas são mais antigas do que a era da IA, embora algumas são mais atuais. Mesmo assim, qual a conclusão que eu chego hoje, né? Que você consegue até diminuir esse espaço-tempo aí de 4 anos para conseguir chegar no nível C1, talvez gastando um bom dinheiro em recursos disponíveis na internet, como aplicativos, IA e aulas com professores particulares nativos do país que você tem interesse em trabalhar ou morar futuramente, né? Hoje você pode contratar aulas de professores particulares através de plataformas aí digitais, você paga a aula ou paga a mensalidade, e aí você consegue fazer. Só que o custo disso, ele é alto. Ele chega a ser tão alto que ele praticamente se equivale ao investimento de fazer um intercâmbio de 8 meses na Irlanda, por exemplo, que hoje é um dos mais baratos para você estudar longo período, né? Quando as pessoas me perguntam assim, pô, não vale a pena, por exemplo, fazer 3 meses, depois daqui um ano fazer mais 3 meses? Olha, se você está se ausentando do seu país por 3 meses, significa que você não tem mais um vínculo profissional, ou seja, você vai juntar muito dinheiro para usar essa verba lá fora e ficar 3 meses, né, só estudando, e voltar para o Brasil, arrumar outro trabalho, juntar mais dinheiro e depois voltar para ficar mais 3 meses. Por que eu falo isso? Porque apenas cursos de 6 meses, né, de 4 a 6 meses, principalmente na Irlanda 6 meses, que é o mais barato, vão te dar a autorização de você trabalhar no país.
Então, com o visto de estudante, num curso de 6 meses, você tem autorização de trabalhar enquanto estuda. E aí é que vem o principal ponto. Não adianta você fazer um curso de 3 meses sabendo que até morando fora não é o suficiente. 3 meses é muito pouco. Você vai precisar aí de 10 meses ou pelo menos um ano para você conseguir chegar num nível mais avançado. Dentro da nossa experiência, já há 12 anos trabalhando com intercâmbio, principalmente pessoas que vão para a Irlanda, costumam demorar mais do que um ano para chegar no C1. A maioria das pessoas. E o porquê disso? Porque na própria Irlanda, o principal mercado para as escolas de idioma na Irlanda é o Brasil. O Brasil hoje domina praticamente 50% ou mais, pode chegar até 60% dos estudantes de idioma na Irlanda hoje são brasileiros. Depois vem alguns latinos e o restante europeus, asiáticos, árabes e por aí vai. Claro que o grupo, majoritariamente dos brasileiros, estão mais aglomerados em certas cidades e certos tipos de escola. Normalmente em escolas de custo mais acessível, por motivos óbvios, né? Hoje o euro está R$6, R$1. 1 euro custa R$6, né? Então, a moeda no Brasil é muito fraca, acaba ficando um custo muito alto para conseguir investir numa escola de nível intermediário ou superior. Dificilmente você vai ver europeus ou coreanos, chineses, né, onde a moeda realmente vale mais próximo do que o euro, escolhendo as escolas mais baratas. Eles geralmente vão escolher as escolas que vão lhe proporcionar um bom preparatório para o exame do IELTS ou do Cambridge, que consiga chegar no nível mais avançado, que tenham professores com certificação mais importante, colocando ali uma estrutura mais adequada no aspecto geral para entregar um ambiente mais propício para o aluno conseguir evoluir mais rápido, né? Então, quando você está numa escola de idioma onde a maioria dos seus amigos são do Brasil, dificilmente você vai praticar o inglês fora da sala de aula. E aí, 3 horas por dia é muito pouco. Mesmo que você tenha algumas atividades paralelas no dia a dia, como fazer compra, etc., é tudo muito solitário, né? Você só vai falar no caixa ali, sim ou não, quero ou não quero. Então, a maior parte do tempo que você realmente vai usar a sua conversação vai ser no seu convívio social com esses alunos. E no trabalho, Cauê, a gente não usa muito inglês? Até usa, mas não muito. Porque geralmente, como o seu inglês é muito limitado, geralmente os brasileiros costumam pegar tipos de trabalhos, né, no caso, de empregos de entrada, profissões que não demandam uma comunicação muito fluida para você exercer aquela função como faxina, trabalhar na cozinha, lavar louça, fazer entrega, esse tipo de coisa. São comandos práticos e dinâmicos, então o vocabulário ele não enriquece tanto. Claro que você precisa saber o nome de todas as coisas do seu ambiente de trabalho, isso ajuda bastante, mas a conversação de fato ela não flui tanto. Então, quando você está numa escola de idioma, onde, por mais que tenham bastante brasileiros na escola, mas dentro da sua sala, dentro da sua primeira turma, aquela qual possivelmente vai ser a sua família, tiver ali metade brasileiro e metade estrangeiros, você vai ter um ou outro amigo estrangeiro para fazer as coisas com ele no dia a dia, passeios, de repente dividir uma casa. E até mesmo quando vocês estiverem em grupos entre brasileiros e um estrangeiro, vocês vão falar inglês por respeito àquele que não entende o que vocês estão falando. Então é muito importante lembrar de escolher uma escola de acordo com aquilo que você busca, para ajudar nos seus objetivos. E sempre lembrando que na Irlanda, por exemplo, você consegue estudar 6 meses, você vai ter um visto de 8 meses, depois você, no caso, você não chega no nível que você queria, você pode renovar o seu visto de estudos, se matriculando novamente num curso de 6 meses, ficando por mais 8 meses, e aí você pode completar 2 anos. 3 cursos completam 2 anos na Irlanda. Esse sim é para ser um tempo possível de você chegar no C1. Caso você ainda, mesmo durante esses 2 anos, você não consiga chegar no nível que você queria, você pode incluir mais um ano entrando para um curso Level 6, o que a gente chama de Pathway. E aí você já precisa estar no mínimo B1 para B2 para você conseguir acompanhar as aulas, porque vai ser um inglês acadêmico, um inglês voltado mais para pessoas que querem depois entrar numa universidade. Mas vai te proporcionar mais um ano de visto. Acho bem interessante falar sobre isso, porque esse vídeo ele vale muito para aquelas pessoas que têm dupla cidadania ou é casado com alguém que tem dupla cidadania. Então o brasileiro tem passaporte português ou italiano, a esposa vai junto e tal. Fala, minha esposa vai estudar, mas eu não vou porque eu tenho a cidadania. Quando eu pergunto quantos anos ele já estudou no inglês no Brasil, ele falou, não, nunca estudei, vou aprender lá. Aí é que tá, as pessoas elas entendem que morando num país de língua inglesa, vão aprender, vão conseguir absorver o inglês necessário para você exercer algumas funções profissionais, meio que por osmose, né, no dia a dia. Isso acontece, mas ele não vai te dar o inglês formal, o inglês correto.
você vai conseguir pegar um inglês para passeio, para viagem, não um inglês que vai te colocar numa profissão. Uma profissão qualificada, no caso, né? Então, essas pessoas, elas geralmente entram para a Irlanda, percebem que elas não conseguem passar numa entrevista, nem que seja para lavar prato, e aí correm buscar uma opção de estudar inglês. Contratam um curso de 3 meses, porque sai um pouquinho assim mais barato do que o curso de 6 meses. Percebem que 3 meses não deu nem pro cheiro. E aí contratam mais 3 meses, o que dá quase o dobro se tivesse contratado 6 meses direto. Porque o curso de 6 meses, ele é o carro-chefe de todas as escolas na Irlanda, que é o curso Work Study, o inglês de longa duração, que dá permissão de trabalho para os estudantes internacionais. Então, quando ele vai ver a aula particular, sai mais caro, aula gratuita pelo governo é uma vez por semana, para no nível intermediário, e ainda você tem que ficar numa fila de espera por conta da quantidade de refugiados, né? Nas escolas não tem vaga para todo mundo. Então acabam percebendo que no final das contas valia muito mais a pena ter se matriculado numa escola particular, dessas que recrutam os estudantes internacionais, os brasileiros, estudar por 6 meses, depois renovar o curso por mais 6 meses, até conseguir chegar no nível ideal. O fator de estudar inglês no Brasil, como a gente já viu aqui, que é possível, embora demore muito mais, é um investimento, como eu falei, muito próximo do intercâmbio. Só que o intercâmbio vai te dar toda essa base cultural e pessoal, principalmente, né? Porque eu já vi pessoas de 30, quase 40 anos, pessoas experientes e tudo mais, já vividas, né, casadas e tudo mais, se sentindo uma criança, porque realmente começa muitas coisas do zero. Então isso traz pra gente uma evolução pessoal, não só intelectual, mas também emocional e cultural, né? Além de, claro, você ter adquirido um idioma mais rápido. Sem contar, além de tudo, que o fato de você ter o benefício da autorização de trabalho, você consegue fazer a recuperação desse valor investido. O investimento do intercâmbio, ele não é barato, mas é um investimento. E todo investimento tem o quê? Tem um retorno. Então, todo esse retorno que você tem de volta, infelizmente, não dá para ter no Brasil, né? A menos que você se interne em alguma clínica que só tem pessoas do exterior e tudo mais, e mesmo assim, não vai ser a mesma coisa. Você vai ter o benefício de um valor, um bom valor guardado, o qual você pode investir ou gastar, né, em viagens, conhecer outros países, né, estando na Europa, tudo é muito barato, mas muito perto, né, rápido, você consegue voos aí de 2, 3 horas, você praticamente está no meio da Europa, podendo visitar outros países para fazer um mochilão, o qual você viaja 1 hora de trem, já muda a arquitetura, já muda o idioma, já muda a comida, já muda o clima, enfim, a Europa é uma experiência única, né, então você pode pegar todo esse retorno que você teve do seu investimento e investir ainda mais numa carreira internacional. Como? Fazendo uma qualificação local, técnico, uma graduação, uma pós-graduação, caso você já tenha uma graduação. Se caso você, por exemplo, não se adaptou muito bem ao clima da Irlanda, você pode optar por mudar de país, fazer a faculdade no Canadá, ou na Austrália, ou na Nova Zelândia, ou na Inglaterra, onde aí sim, até mesmo esses países vão te autorizar a trabalhar legalmente no país, estando com o visto de estudos de ensino superior, o qual vai te proporcionar vários anos de visto, né? Você vai, por exemplo, em alguns países você vai estudar por 1 ano e vai ter mais 3 anos de visto aberto só para trabalhar, te dando tempo mais do que suficiente para você conseguir entrar no mercado local, te dando, claro, o benefício de futuramente aplicar para sua cidadania local. E esse que é um ponto importante, porque, como eu falei, hoje a gente não sabe, né? Hoje tá ok, de repente, né, guerra aqui, guerra ali. Se você quiser, por exemplo, tiver uma crise no Brasil, você pode morar num país europeu, ou vice-versa. Se estiver ruim lá, você pode voltar para o Brasil, tendo a sua dupla cidadania. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha esclarecido. Se ajudou, deixa o seu like. Se você tiver no celular, clica no botãozinho de hypar que vai aparecer para você. Mas principalmente, comenta aqui se você tem alguma dúvida, que eu vou ter o maior prazer em trazer aqui no nosso quadro Enjoy Responde. Recado importante, quarta agora, amanhã nós teremos live com o Nicolas. Nicolas apareceu com a gente aqui live no canal, a transmissão não estava muito boa, então nós reagendamos para essa quarta-feira. O Nicolas, que chegou na Irlanda pela Enjoy em 2019 e é um residente permanente hoje, só aguardando aplicar para sua cidadania irlandesa. Ele vai contar como ele conseguiu chegar do zero inglês, 0 qualificação, até conseguir a sua residência permanente na Irlanda. Amanhã, às 7 horas da noite aqui no canal e também todos os dias, meio-dia no Instagram, estaremos ao vivo no nosso Free Daily Mentor, ou seja, nossa mentoria gratuita diária, todos os dias, meio-dia. Tudo aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço, enjoy life, live your dream, cheers!